Bom, gente, seguimos na expectativa do que vai acontecer com o Antônio Oliveira. Pelas últimas informações, ele vai seguir ao comando técnico do Clube do Remo. Até porque foi uma aposta cara e apostas caras têm seu custo e seu custeio. Bom, já peço a você que está chegando no canal, não esquece, curte e compartilha, já deixa teu like. Não esquece também de hypar o canal e deixar teu comentário. Vi muitas dúvidas e muitos pedidos de saída do treinador. Realmente, quem está sendo o principal alvo dessa situação é o próprio treinador, que já havia chegado ao futebol paraense, ao Clube do Remo, com as certas devidas venhas e cochetes sobre as suas últimas atuações. Porém, todos nós somos ávidos e cientes em saber que a imaginação do Braz foi o seguinte: é um treinador de Série A que com certeza pode se adequar muito bem ao futebol de Série B. Coisa que não aconteceu, né, gente? Coisa que não aconteceu e por enquanto não vem acontecendo. Fato é que são 10 jogos à frente do comando técnico do Clube do Remo, onde o time não consegue evoluir e chegam peças novas e mesmo assim o time não consegue performar de maneira diferente da primeira até a última partida. Se eu for trazer para vocês os números dele até agora, no Antônio Oliveira 1 a 1, tá? Dos últimos 10 jogos, dos 10 jogos que ele fez à frente do comando do Clube do Remo, que saiu de ontem, que ele estava expulso, mas o time é treinado por ele, então ali está seu dedinho na formação técnica. O time do Clube do Remo evoluiu pouco ou quase nada, né? Pelo contrário, os números mostram uma certa frequência de resultados e certas frequências de comando de posse, chutes a gol, defesas do goleiro. São os 3 elementos básicos que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje, tá? Para iniciar, são 10 jogos à frente do comando do Clube do Remo, quando desses 3 vitórias e apenas 5 empates e 2 derrotas, né? 3 derrotas no caso, 2 derrotas no caso, né, gente? Perdoe-me, tá? Indo ao primeiro fato, lembra daquele jogo inicial, estreia dele, dia 21 do 5, né? Dia 21 do 6, aí, à frente do comando do Clube do Remo, diante da Mucuna, onde o Clube do Remo perdeu aquele gol de cabeça ali do Diogo Oliveira, né? O Clube do Remo nesse jogo teve 65% da posse com 18 chutes a gol. 18 a gol, fora, foi no rumo, tá? E 7 defesas do Marcelo Rangel. Gravem bem esse número que vocês vão ver que teve uma diferença no último jogo agora, tá? Depois saímos para enfrentar o Atlético, onde fomos vitoriosos, onde o Clube do Remo teve ali 44% da posse de bola, tá? Com 6 chutes a gol, sendo desses foram 3 chutes de perigo e 8 defesas do Marcelo Rangel. Como vocês sabem, nós ganhamos aquele jogo lá fora contra o Atlético, que vinha até num certo bom momento, tá? Depois retornamos para casa, onde o Remo pegou o Cuiabá e não saiu do 0 a 0, gente. Um jogo que frustrou, porque no meio da semana o treinador já vinha fazendo declarações sobre a dificuldade de enfrentar o Cuiabá e blá 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 e não sei o que, e a gente foi aí, né, deixando correr o barco, tá? Esse jogo foi no dia 5 do 7, tá? Já com 67% de posse de bola, 10 chutes a gol que o Clube do Remo deu nesse jogo, e o Marcelo Rangel fez apenas 3 defesas. Aí se vangloriava, o treinador dizia: olha, pelo menos diminuímos ali os ímpetos contra o Marcelo Rangel, né, Ricardo? E amigo azulino também, tá? Saímos para pegar Chapecoense num jogo de 1 a 1, onde o Clube do Remo naquele jogo teve 54% de posse. Chapecoense teve um jogador expulso, tá? Teve 10 chutes apenas a gol naquele jogo do dia 13 e 4 defesas do Marcelo Rangel. O Clube do Remo ali soube segurar os ímpetos e voltou para casa com um ponto. Porém, dentro de casa, ganhou o seu jogo. A única vitória do Antônio Oliveira perante a sua torcida foi 2 a 1 diante do time do Avaí, onde o Clube do Remo saiu perdendo aquele jogo, vocês lembram bem, dia 24 do 7, com 50% de posse de bola. O Clube do Remo teve, tá? 13 chutes a gol, né? E 5 defesas do Marcelo Rangel, tá? O Remo ganhava o Avaí e ia jogar fora de casa contra o time do Goiás, tá? Vamos pegar o Goiás fora de casa, gente. Chegamos lá, fizemos um jogo inteligente, sofremos, mas tivemos as melhores chances desse jogo. O Clube do Remo deu 7 chutes a gol, 4 desses sendo grandes chances perdidas do Clube do Remo, desperdiçadas mesmo, cara a cara. Esse jogo foi no dia 29, onde o Clube do Remo teve apenas 35% de posse de bola, tá? E deu 7 chutes a gol, tá? E houve 8 defesas do Marcelo Rangel, incluindo o pênalti.
Voltamos para casa e fomos enfrentar a Ferroviária, onde perdemos. O treinador já tinha feito a sua cama de gato, falado que o time vai estar cansado e blá 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 e pipipi, popopó, e a gente se ferrou numa só, né, gente? Tá? Perdemos para o Ferroviário, onde o Clube do Remo teve 48% da posse de bola, sendo chutou 16 vezes ao gol e 5 defesas do Marcelo Rangel. Tá? Isso era Clube do Remo e Ferroviário. Depois fomos a pegar o time do América Mineiro, onde ganhamos o jogo por 1-0, onde o Clube do Remo teve 37% da posse, sendo dessa deu 7 chutes a gol e teve 7 defesas do Marcelo Rangel. E agora, por último, o Clube do Remo com 57% da posse, tá? Deu 17 chutes a gol e uma defesa apenas do Marcelo Rangel. Ricardo, que números são esses, né? Vocês veem que tem uma certa cadência e uma certa permanência, não consegue passar e nem diminuir tanto. O Clube do Remo, quando teve a posse do jogo, ele empatou ou perdeu. Tá? Quiçá o jogo contra o Avaí, onde foi 50-50 da posse de bola, essa que fugiu a regra. E esse jogo de agora. Se vocês verem qual a maior quantidade de chutes a gol que o Remo já deu, foi no jogo contra a Mucura e nesse jogo agora. Bolas rumo ao gol, gente. Foi 17 agora e no jogo contra a Mucura foram 18. De lá pra cá foram 6, foram 10, 10, 10, 10, 13, 7, 16. Nessa é a máxima do Clube do Remo. Tu não vê um clube que chuta a gol. Tu não vê um time que faz a diferença. A gente achava que o Marcelo Rangel tinha trabalhado um pouco menos. Eu acho que são as grandes defesas. Porque se você fizer o cálculo, ele em sua média ficou ali de 5 a 7 defesas, 5 a 6 defesas por jogo. Até porque era em média de 8, 7, 6, 5, 4. E nesse último jogo ele fez apenas uma grande defesa. Ou uma nem entrou para grande defesa, né? Era uma defesa normal até de jogo. Gente, fato é que se a gente pegar os números e botar ele na planilha, o Clube do Remo, ele mantém uma certa oscilação permanente desde a chegada do treinador. Ele já oscilava, mas desde a chegada do treinador ele ficou ali, estagnou e não se criou mais nada. Porém chegou peças novas. E o que não muda? O que não muda são os padrões. O treinador não coloca padrão tático e faz a má leitura do time adversário, deixando as brechas, tá? O Léo Gamalho foi um grande exemplo ontem. Se não fosse já a idade, ele talvez tivesse matado aquele jogo do Clube do Remo. Porém, é aquela condição, gente. Ou a gente muda o retrospecto ou não dá. Porque quem chegou foi um 9. Nosso ataque ele é inapto. Gastamos dinheiro à toa em certas contratações, como vimos aí. E aí dessas contratações não está se tirando nada. E também incluindo a comissão técnica do Clube do Remo. Até porque tudo passa pela também situação física do time. O time que só vive sentindo cãibra, com uma semana de treino em casa, não dá para entender. Então passa muito pelo fator físico e o fator que o time está transicionando errado, né? Então Marcos Braz arca com essa situação até o momento da permanência do treinador. Eu não sei até quando vai, né? Porque é o que ele colocou em praça e o que o torcedor acredita é no acesso. E porém, os mais céticos acreditam na permanência. A gente continua acreditando que o trabalho vai transcorrer. Agora, a mudança teria que vir. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Ceará nessa mesma fase estava com 29 pontos. Conseguiu se alavancar e chegar à Série A. Nada é impossível ainda para o Clube do Remo. Porém, se não tiver atitude, tanto em gramado quanto na comissão técnica, que é o retrato da pasmaceira da cara do treinador, esse time que ele está colocando em campo, infelizmente, não tende a passar desses números aqui. Como eu trouxe a vocês, podem checar em qualquer avaliação aí, vocês vão ver que o Clube do Remo é um time que não cresce, no final apenas perdeu as características e não consegue mudar. Já são 10 jogos, 2 meses de trabalho e nós vamos seguir com o treinador até quando a diretoria aceitar e a toda a cúpula do Clube do Remo decidir até que momento vai. Segundo informes, será essa semana. Muito provavelmente o Clube do Remo vai ganhar o Curitiba. Se não ganhar, o treinador cai. Eu vou torcer para ganhar, gente. A vida tem que seguir e a gente tem que trabalhar. Quem comanda o Clube do Remo são os diretores que decidem. Claro, racionalmente, porque a gente não sabe do valor e o preço dessa multa rescisória. Com certeza está na casa de milhões. Bom, forte abraço a todos. A gente vai continuar por aqui acompanhando. Como eu falei ainda agora, ao Jorge Guimarães, ao Jorge Alan, né? Estou acompanhando durante o dia todo de hoje.
tá? Até porque eu não botei obra em casa hoje, é domingo, né, gente? Eu tenho que dar uma relaxada. Mas é aquilo. A gente segue acompanhando, torcendo para que dê tudo certo com o nosso querido Leão Azul. Bom, forte abraço, mas diga aí o que você acha, qual a informação que você tem de momento. Agora, gente, sem aquela loucura de público zero e também Hélio dos Anjos, tá? São duas loucuras que não cabe a nós torcedores fazer. Tudo bem? É isso que eu peço a você, que tenhamos um pouco de complacência e racionalidade nesse momento. É um momento difícil para as pretensões de acesso à Série A. É um momento tranquilo em pretensões de permanência. E é um momento que a gente vai aprendendo aos poucos aqui no canal também a querer entender. Todos queremos uma resposta e não tem resposta de momento. Não tem resposta, gente. Não tem resposta que consiga botar o clube do Remo com esses números tão pífios e tão baixos, com jogadores chegando e tentando uma mudança de patamar. Bom, o vídeo passou de 10 minutos, era para ser só 10. Valeu, forte abraço, fui!